Olá, meus queridos seguidores. Conforme eu tinha falado, que hoje eu iria estar trazendo aqui algumas explicações a respeito das escrituras, coisas que algumas pessoas, algumas lideranças falam e interpretam erroneamente. Existem dúvidas nas escrituras pelas quais nós buscamos conhecimento. E na maioria das vezes o conhecimento que é nos passado não é aquilo que realmente de fato está na Escritura. Então hoje a gente vai conhecer um pouco quem é Deus de verdade, quem é os deuses que ele fala, tá? Porque eu tenho um Deus, você tem outro Deus, mas isso leva a um único Deus, né? Que nós vamos conhecendo aos poucos durante esse período que eu vou estar mostrando aqui as coisas claramente a vocês. E para o início dessa leitura, eu separei 3 principais versículos pelos quais serão utilizados todas as vezes que eu gravar um vídeo, né? Que o primeiro é em Tiago, capítulo 1, e o versículo 5 e 6, tá certo? O segundo fica em João, capítulo 8, versículo 32. O terceiro fica em Mateus, capítulo 22 e versículo 29. São esses 3 versículos que irá dar base para digamos assim, um pequeno estudo que nós iremos fazer em relação às Escrituras, certo? Então vamos lá. O primeiro versículo de Tiago nos ensina o seguinte. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz o seguinte: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de um lado para o outro. Esse é o primeiro versículo para dar base, que diz o seguinte: aqui é falado que nós devemos buscar a sabedoria com o sábio, ou seja, diretamente com Deus. Se nós pedirmos, eu, você ou qualquer pessoa pedir a Deus esclarecimento sobre as Escrituras, Ele vai dar a nós, a qualquer um de nós. E o que é bom, Ele não vai lançar em rosto. O segundo versículo fica em João, capítulo 8, o versículo 32, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é, a partir do momento que você começa, pede sabedoria a Deus, né? E conhece as Escrituras, busca as Escrituras, busca o conhecimento, aos poucos vai libertando. A verdade vai lhe libertando. Libertando de quê? Dos seus pecados? Acho que não. Mas vai libertando você de falsos pastores que, por muito estudar as Escrituras, passam elas erroneamente para os seus ouvintes. Pois é, a Bíblia há muitas contradições dentro das Escrituras que, por si próprio, ela coloca a autoridade de Deus em dúvidas. E nós vamos conhecer isso aí, aos poucos. O erro seria de quem? De quem a escreveu ou de quem a traduziu. Existem coisas aí que a gente vai estudando ao decorrer de nossos estudos, tá bom? Então, seja, como diz
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o outro versículo, para constatarmos, que fica no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, que diz o seguinte: Ele, porém, respondendo, disse-lhe... Opa, peraí, viu? Capítulo 22 e o versículo 29. Desculpe aqui o equívoco. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais em não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui no livro de Mateus, Jesus fala claramente que nós erramos quando não examinamos as Escrituras. Ele não pede para que a gente vá, esses 3 versículos que foi citado aqui, Jesus em momento nenhum falou que nós deveríamos buscar um conhecimento com outras pessoas. Mas é claro e evidentemente que a Escritura também nos fala: aprendei-vos uns com os outros. Não é verdade? Então aqui ele fala claramente que nós erramos quando não examinamos as Escrituras. Para continuarmos, esses 3 versículos vai ser os mesmos que nós iremos sempre abrir o nosso estudo com esses 3 versículos, tá, gente? Sempre iremos abrir com esses 3 versículos para a gente saber o que a gente está estudando, para a gente saber o que nós iremos falar aqui. Porque falar da palavra de Deus, falar das Escrituras, é como se a gente estivesse colocando a mão dentro de uma arapuca cheia de víboras, de cascavel. Não é fácil falar das Escrituras, não é para qualquer um, nem para todo mundo. Eu estou entrando neste meio aí porque eu adquiri um conhecimento com o passar do tempo de 20 e poucos anos dentro do Evangelho. Então eu tenho uma certa autonomia para falar das Escrituras e esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas comentam por aí, né? Tem um versículo que o pessoal gosta muito de falar, a liderança gosta muito de falar, que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que volte atrás, né? Pois é. Isso aí fica lá em Reis, capítulo 11, versículo 3. Onde, na verdade, nós iremos conhecer que Deus voltou atrás no que falou, tá? Deus se arrependeu e, além disso, Deus condenou. Nós iremos, aos poucos, esclarecer todas essas partes. Para o nosso começo, conforme foi feito a minha chamada, né, que teve outra mulher antes de Eva, sim, que nós podemos não ser descendente de Eva, né? Teve outra mulher e nós vamos conhecer, não diretamente, mas indiretamente, porque o autor, quando escreveu, ele omitiu alguns versículos da Bíblia, né? Omitiu alguma passagem, omitiu alguma coisa, mas pela leitura das Escrituras vai nos levar a este entendimento da primeira mulher, de fato, de Adão, né? Isso nós iremos entender a clareza desse seguinte versículo que está em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26. A criação do homem. E disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Isso aí Deus já estava falando com os que demais estavam ali em sua volta, pois desde o princípio Jesus já estava lá com ele, e os demais anjos que estavam junto com Jesus. Ou seja, então, o 27 diz o seguinte: e criou Deus o homem, à sua imagem, e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Preste bem atenção, viu? Homem e mulher os criou. Então, se Deus criou o homem e a mulher a partir daquele exato momento, como é que depois, em um outro versículo, que é no capítulo 2, no versículo 18, vem dizendo como Deus criou a mulher? É estranho, né? Muito estranho. Mas daqui a pouco nós chegaremos lá. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Deus o criou, macho e fêmea, o homem e a mulher. Porque tem algumas pessoas que dizem: não, mas ele criou macho e fêmea, foi os animais. Não, aqui está dizendo na criação do homem. Para que não fique dúvida, se você tiver com a sua Bíblia aí, é bom que você verifique o versículo que diz claramente: criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Então ele deixou bem claramente: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Olha, meus amados, para esse versículo aqui, para esse entendimento aqui, para um bom entendedor, pouca palavra basta. Tá? Isso aqui foi o que realmente, de fato, aconteceu. Que Deus criou a mulher e o homem do pó da terra. Foi a primeira coisa que Deus fez. Criou o homem e a mulher do pó. Né? Agora, o que acontece? E o que aconteceu com essa mulher? O que houve com ela? A Bíblia não fala, não relata sobre essa existência dessa mulher diretamente, não. Mas por esse versículo aqui, sim. Por este, sim. Porque se lá na frente tem como Eva foi criada, que foi tirada da costela de Adão, cadê a primeira mulher? Foi para onde? Quem está errado aqui? As escrituras errou? O autor errou? Quem traduziu errou? Creio eu que não. Mas que foi claramente que Deus criou homem e mulher. A sua imagem, ele o criou. Não tem o que discutir. Esta foi a primeira mulher de Adão. Por isso que eu digo que nós podemos não ser descendente de Adão. Uma outra observação. Para Deus ser tão perfeito, criar a humanidade como ele criou o homem, ele deveria ter feito algo que pudesse vir não ser tão abominável aos olhos dos seres humanos hoje. Como assim? Pois é, Deus só criou um casal.
Um homem e uma mulher no princípio. Como esse casal iria multiplicar? Como? Quer dizer que se nós formos buscar pelo entendimento ao pé da letra, Deus aqui está concedendo que o próprio pai Adão se deitasse com suas filhas, para que assim pudesse multiplicar. Se caso ele não pudesse deitar com a sua filha porque não era da vontade de Deus, então os irmãos podiam se casar com as irmãs, podiam tomar suas irmãs como esposas. Se Deus é Deus, isso é um pecado. Ou não? Porque só existiu Adão e Eva, só existia um casal na terra, eles tinham que multiplicar, tinham que povoar a terra. Essa história está muito mal contada. Precisamos de esclarecimentos mais propícios para isso. Concordam? Pois é esse esclarecimento que eu estou trazendo aqui. Muito embora o Velho Testamento é apenas uma instrução, uma orientação, mas não é uma coisa para a gente tomar para nossa aprendizagem, nem para nossa convivência do nosso dia a dia. Tá? Eu quero deixar bem claro aqui que todos os esclarecimentos pelos quais eu vou fazer, tá? Algumas coisas desacreditando ou, como é que eu posso dizer, colocando em dúvida a autoridade de Deus, mas isso não diminui a minha fé que eu tenho nele não, tá? Meu Deus, eu creio no meu Deus, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tá? Creio, e isso aí não resta a menor dúvida. A minha fé está acima de tudo e de qualquer coisa. Creio que existe um Deus superior, certo? Mas as verdades elas têm que ser ditas porque pessoas sábias, entendidas, de anel no dedo, usam e manipulam as escrituras de forma errônea para obter lucros, e manter os seus fiéis presos, interligados às suas congregações. Porque hoje o Evangelho não está sendo pregado por amor ao próximo. Hoje o Evangelho está sendo pregado para condenar o próximo. E todo e qualquer tipo de evangélico que usa o Antigo Testamento para corrigir um erro de um pecador, ele é tão pecador quanto aquele que está chamando a atenção. Porque hoje nós vivemos pela graça e não pela lei. E o Antigo Testamento, ele é um testamento feito na era da lei de Deus, e não da graça e da misericórdia de Cristo. Então, o pregador, seja ele quem for, o doutor que for, repreender um pecador, citando qualquer tipo de versículos do Antigo Testamento, ele está errado. Estude as Escrituras. Busque de Mateus a Apocalipse que você vai ver. Porque o que era velho se fez novo. E o novo é Cristo. Porque nós vivemos pela graça, pela misericórdia de Cristo. Seremos julgados e condenados pela graça e não pela lei. Agora, tem muitas pessoas se usufruindo das Escrituras que está escrito para que poder condenar, para que poder colocar o seu preconceito em ação. Não tem coragem de falar cara a cara, não tem coragem de dizer aquilo que pensa. Ah, está escrito. Aonde está escrito? Aonde está escrito? No Velho Testamento? Porque se você citar qualquer versículo do Velho Testamento para repreender, como eu falei aqui, estão errados, viu? Totalmente errado. Vamos dar seguimento à criação da mulher, né? Então, Deus resolveu criar a mulher. Oi, Carlos, e cadê? O que foi que houve com a primeira mulher? Calma, nós vamos chegar lá. Que fim essa primeira mulher levou? Nós vamos chegar lá, tá?
Ainda em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, eu vou ler do 18 em diante, eu acho que até o 24, para a gente ter uma noção realmente, de fato, como é a veracidade do estudo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele. Oi. O que aconteceu com a primeira mulher? Por que Adão estaria sozinho? Se lá no capítulo 1, no versículo 26 e o 27, diz, homem e mulher os criou, já estava criada a mulher, o que houve? Para ele agora vir fazer outra mulher. O que aconteceu com aquela? Pois é. O que aconteceu com essa primeira mulher é que esta mulher ela não queria ficar submissa a Adão. Ela não queria ficar a obedecer ordem do homem. Então ela se rebeliou-se contra Adão e contra Deus e foi viver a sua vida separada de Adão dentro do próprio paraíso. Ela não saiu do jardim do Éden, não. Ela permaneceu no jardim. E Deus criou uma outra mulher. Isso foi certo? Foi correto? Pensar um pouquinho. Acho que não. Porque como Deus foi o criador dela, Deus deveria ter corrigido isso, deveria ter feito alguma coisa para que isso não viesse a acontecer. Mas Deus preferiu fazer outra mulher, né? O 19 diz o seguinte, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a erva dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. Né? Eu vou dar uma adiantada aqui para a gente ir logo direto ao ponto. Aí, no 20 diz o seguinte, e Adão pôs os nomes a todos o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Adão se queixou-se a Deus porque a mulher pela qual ele tinha criado para povoar a terra, ela não estava apta. Não, ela não estava apta para trabalhar junto com ele, para manusear tudo o que foi colocado nas mãos deles. Então Deus criou Eva da sua costela. E veja o que Deus disse logo depois que ele criou a mulher, né? Vamos lá no 22, diz o seguinte. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse, Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Criei uma dúvida aqui agora. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe-a a Adão. E Deus trouxe essa mulher a Adão. E disse, Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Se Deus tirou a costela do homem para criar a mulher, Deus tirou da carne dele, do próprio ser dele, para que poder completar a mulher. Porque foi o que ele disse. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus disse isso para Adão, que era da carne de Deus. Apenas a costela era de Adão, do homem. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha, meus amados, neste versículo aqui, e durante toda a leitura, a escritura, nós vamos encontrar diversas divergências nesse contexto de dizer que a mulher é carne, ou seja, deixará o homem e a mulher, deixará os seus pais, seus familiares, e ambos se unirá, e ambos serão um único, serão um. Então a autoridade que o homem tem, essa mulher também teria. Teria, não tem. Porque depois Deus volta atrás com essa autoridade, tá? Porque se ele formou ambos, vai deixar pai e mãe e se juntarem para ambos serem uma só carne, então a autoridade que o homem teria, a mulher teria igual. Mas isso Deus mudou mais lá na frente, viu? Deus tirou essa autoridade da mulher. E nós vamos ver isso. O próprio Deus deu a liberdade à mulher, para ambos serem uma só carne. Mas a partir do momento em que houve o pecado, aí Deus mudou a história, mudou a figura e mudou o contexto de todo o ser vivente que hoje existe na Terra. É triste, mas é a realidade. São as verdades pelas quais não são faladas tão claramente e que nós podemos estudar, que eu estou apenas salteando alguns versículos para esclarecer algumas dúvidas que eu tinha, assim como vocês também têm muitas dúvidas em relação a isso aí. Ok? Bom, indo mais um pouco adiante, já no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 9 em diante, eu vou ler até uma certa proporção para que a gente possa então entender o que aconteceu com a primeira mulher, não com Eva. Por quê? Até hoje, a gente não sabe o fim que Eva levou. As escrituras não relatam. Ninguém sabe se ela ainda hoje está viva, se ela voltou no jardim do Éden e comeu do fruto da árvore da vida eterna, ninguém sabe, ou o que houve com ela. Só sabe que Eva sumiu do mapa das escrituras, pela quais ninguém nunca mais, ou ninguém fala, ou as escrituras não falam mais de Eva. Não fala. Fala de Adão, fala da morte de Adão, da morte de Eva, fala não, viu? Infelizmente não fala não. Vamos lá para o capítulo 3, e o versículo 9 diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aí os dois já tinham pecado, já tinham comido o fruto da árvore proibida que Deus colocou lá no jardim. Olha, passou desapercebido aqui, mas quando Deus colocou, deixou livre-arbítrio para o homem, não foi bem assim não, tá? Deus não deixou livre-arbítrio para ninguém não. Desde o início, né? Depois eu posso até voltar um outro momento e explicar que Deus não deixou livre-arbítrio para ninguém não, viu?
Ele não deixou. Porque a partir do momento que ele colocou uma árvore lá no jardim e disse, deste fruto não comerás, ele não deixou o livre-arbítrio para mim, para você ou para quem estava lá naquela época, né? Então ele proibiu que aquele fruto pudesse ser comido. Ele proibiu que Adão, a outra mulher e Eva tivesse conhecimento daquela verdade, né? Mas vamos seguir adiante. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste, né? Então, primeiro, Adão não precisava nem falar nada para Deus, nem precisava chamar. Deus não precisava chamar Adão, porque Deus já sabia onde Adão estava. Deus já sabia o pecado que Adão tinha cometido. Mas tudo bem, chamou-lo, porque ele se escondeu, né? Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha o segundo erro do ser humano. O primeiro erro, ele comeu do fruto, que não deveria ter comido. Se a esposa comeu, a mulher comeu, que ela se virasse sozinha, ela morresse só. Mas ele comeu também. Mas na hora de assumir a responsabilidade, que é o que acontece com a maioria da humanidade hoje, é não assumir os seus erros. Joga a culpa sempre nos outros. Já percebeu isso? Se é um crente, pecou, eu fui tentado pelo diabo. Foi o inimigo que fez isso comigo. Ninguém tem a capacidade de levantar a cabeça, olhar olho no olho e dizer, eu errei. Não. Tem que sempre jogar a culpa em alguém. Mas ele nunca é culpado, viu? E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Tá aí agora, meus amados. O X e os interlaços do descobrimento do que aconteceu com a primeira mulher de Adão. Está aqui nesse versículo. Claramente. Muito claro. Mas vai ter mais à frente para a gente ficar mais claramente ainda. Veja bem o que foi que a mulher disse. Então disse Adão... cadê? E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou